Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso videocast da Transporte Moderno. E aí, pessoal, eu tenho certeza que na cabeça de um de vocês já tenha passado a seguinte pergunta: quais são os melhores caminhos para a descarbonização da frota de caminhões no Brasil? Na minha também passou, mas assim, não sou eu que vou responder essa questão, por isso eu trouxe aqui um especialista, que é o Antônio Almeida, diretor de vendas da Cummins do Brasil, para caminhões e ônibus da Cummins do Brasil. Seja muito bem-vindo, Antônio. Perfeito. Obrigado, Aline, por me receber aqui. É um prazer estar com vocês nesse projeto maravilhoso aqui. Obrigado. E aí, me ajuda aí nessa missão de responder para o nosso... É uma missão interessante. O Na nosso verdade, leitor. a gente fala, Aline, que é o desafio da nossa geração, a descarbonização, né? A Cummins, como uma empresa centenária, sempre buscando inovação, estando em contato com os clientes, tendo, né, uma rede de distribuição e estando praticamente presente em 100% dos fabricantes de caminhões, reconhece que é um desafio. E para isso a gente tem a nossa estratégia que chama Destino ao Zero, que é a estratégia de descarbonização, de fazer a transição energética, que está baseado em inovação, a gente está baseado em colaboração e também sustentabilidade. Como fazer isso, né? A gente sempre fala como fazer. E eu acho que não tem uma resposta única, né? A resposta são diversas rotas de descarbonização, né? A descarbonização vai passar por diversas rotas e dependendo de qual país a gente está falando, e aqui o Brasil, você tem que olhar também para a aptidão desse país. E a nossa aptidão, além dos combustíveis fósseis, né, também os biocombustíveis. Então nós passamos aí pelo gás natural, pelo biometano, pelo biodiesel, né, que a gente tem também uma capacidade de geração de biodiesel. No biometano, a gente aproveita 5% talvez do potencial do biometano e chegamos até o etanol, que está aí disponível, né, com uma infraestrutura bastante importante que a gente pode fazer o uso sim para fazer essa descarbonização. O que tem se visto muito é pensar na eletrificação como uma solução, e obviamente ela é uma das rotas, mas a solução não é, com certeza, somente a eletrificação. Aliás, a descarbonização através desses biocombustíveis que eu falei também se associa ao hidrogênio, que o Brasil, como América Latina, tem uma capacidade muito boa de gerar hidrogênio verde. Então, falando um pouquinho aqui quais são as rotas, Sim. elas estão focadas em qual tipo de combustível, né, que a gente pode utilizar, mas também tem os outros pilares, né, a infraestrutura, como a gente vê que algumas tecnologias sofrem mais com essa infraestrutura, a necessidade dessa infraestrutura, as regulações, né, então eu falei aqui um pouco do etanol, e o etanol ainda precisa evoluir para caminhões pesados na regulação, e a tecnologia, que é o que a Cummins pode ofertar para o mercado para fazer essa transição. Mas hoje a Cummins, conta um pouco pra gente, no portfólio da Cummins, o que se é oferecido? Vamos começar pelo que foi desenvolvido até agora, né? Então a gente fala o agora. O agora vem muito na evolução do diesel, né? A evolução do diesel, se a gente olhar nas últimas décadas, né? Hoje, pensando desde Euro Zero, nos últimos 20, 30 anos, a Cummins suportou essa evolução e a redução de NOx, por exemplo, que é um dos elementos que são emitidos, reduziu mais de 98%. E quando você fala que um caminhão hoje emite 60 vezes menos de poluentes, né, desde 1988, você vê o quanto evoluiu o diesel. O próprio né? diesel evoluiu bastante, né? Perfeito. Então, quando você olha para o agora, são os novos produtos que foram desenvolvidos e a gente lançou lá em outubro de 22, Aline. E ali você vê uma redução de 60% a 80% de poluentes, né, de NOx, de material particulado. Os lançamentos que estão associados aos novos turbos com novas tecnologias, os pós-tratamentos, que são modulares hoje, e eles permitem que não somente tenha uma emissão de poluente muito reduzida, mas também você possa fazer um serviço mais adequado no campo, reduzindo o custo, né, e facilitando também. Então, esses são os produtos de agora que a Cummins lançou. O amanhã está muito focado em produtos que vão conseguir transmitir a necessidade do mercado de descarbonização em diversas rotas, que é o produto Helm. O produto Helm ele vai permitir que plataformas novas, né, X15, X10 e B7.2, que são os cilindradas, né, os modelos dos motores, possam utilizar esses múltiplos combustíveis com consumo menor, de até 10% menor,
e que possa ter uma descarbonização de acordo com a necessidade do cliente, né? Os clientes hoje têm demandas difíceis e a estratégia da Camis é, através da tecnologia, dessas opções, fazer uso para que o cliente entregue para o mercado o que ele quer entregar, de forma que seja consciente com o meio ambiente e também que proteja a nossa estrutura, por exemplo, a cadeia de energia, a nossa matriz energética, né? A gente precisa proteger a matriz energética porque a fonte de energia também ela tem uma limitação. Então, você tendo essa diversidade de combustíveis e de produtos, você pode, com certeza, fazer a descarbonização de forma mais segura. Então, eu falei do agora, do amanhã, né, com a plataforma Helm, e para o futuro, que é a descarbonização total, né, através das células de combustível, da eletrificação propriamente dita. E dentro desse processo, o hidrogênio, a Camis tem a capacidade de gerar hidrogênio. Então, nós produzimos eletrolisadores, né, que fazem a quebra da molécula de água, gerando hidrogênio, né, para armazenagem e transporte. Então, nós temos a NProx, que é uma empresa que faz todo esse processo, e a parte de usar esse hidrogênio na combustão, que pode ser através de um motor a combustão ou com as células de hidrogênio. Então, como é que a Camis está suportando? No começo eu falei aqui do agora, e o agora inclui também o gás, né, o biogás, o biometano, que são produtos que nós estamos em fase de desenvolvimento com alguns clientes também. Então, você tocou nessa parte do biometano e é bem interessante, porque o biometano é 98%, né, de redução de emissão. Exato. E as fabricantes, a fabricante, né, que é a Scania, né, que hoje fornece esse caminhão, passou a desenvolver corredores azuis, por essa questão da infraestrutura que você falou, né? Sim. E aí você falou muito bem, é o hoje, o gás está se desenvolvendo bem. Aí você disse que tem conversa já para o fornecimento. Então hoje você vê um grande potencial aí para fornecer para outras marcas que possam concorrer com a Scania? Com certeza, a nossa linha de produtos ela vai desde de motores que a gente já fala de meia potência, né, meio rango ali, mid-range, que é 6,7 litros, até 15 litros. E hoje o mercado demanda novas rotas de descarbonização, porque você tem gás disponível, a gente vê e a infraestrutura está se desenvolvendo com esse corredor. E a infraestrutura está se desenvolvendo cada vez mais. A gente vê as distribuidoras de gás, né, a Comgás, né, distribuidoras de gás em todos os estados em Minas Gerais, se empenhando em criar essas rotas. Então eu acredito que cada vez mais o mercado vai demandar produto, cada vez mais a infraestrutura vai estar presente e a Camis com certeza está atuando para que os OEMs possam participar desse mercado e suportar os clientes da melhor forma. Porque conforme esses operadores logísticos vão entendendo que tem como abastecer uma infraestrutura que está se desenvolvendo, acaba gerando o interesse, vocês estão tendo procura. Com certeza. Acho que o ecossistema, né, que você precisa gerar para que a tecnologia funcione, ela está baseada se o produto consegue, o motor no caso, né, o equipamento pode fazer o serviço por torque, por potência, e isso está disponível, né, os nossos produtos têm essa capacidade. E você tem a questão da infraestrutura, como você falou, que está se desenvolvendo. Sim. E tem a questão do custo. Então, tudo isso, com certeza, vai permitir que o cliente comece a adotar de forma mais ampla essas soluções e a gente está, com certeza, trazendo isso para os clientes. E você tinha me falado agora há pouco da questão antes da gente começar a gravação, do motor a etanol para caminhões. Me conta aí como que é isso. E a gente é tão rico, né, em etanol? Perfeito, Aline. O etanol está disponível, a infraestrutura ela é ampla hoje, né? E a Camis tem um projeto nos Estados Unidos de desenvolvimento com motor a gasolina, né, que ele usa 85% de etanol. É um projeto específico e que a gente está trazendo para o Brasil na visão de um conceito para explorar aonde esse produto poderia ser aplicado. Então, no segmento de caminhões, a gente fala muito qual é a missão, né, que essa tecnologia, esse caminhão precisa entregar. E eu tenho muita convicção que o etanol tem uma missão dentro do ciclo, né, do ecossistema, muito ali naquele ecossistema onde o etanol pode ser utilizado com custo, né, de produção praticamente, sem ter o custo total da cadeia, né? Então, com certeza, grande parte do mercado que produz o seu próprio etanol pode tirar vantagem de um motor como esse, que é um conceito que a gente apresentou lá na Fenatran. Então, a gente tem tido algumas conversas com alguns fabricantes de caminhões para entender a oportunidade de desenvolver um produto assim.
E aí daria para caminhão pesado? Enfim, seria possível para... Esse é um motor bastante versátil, ele tem 330 cavalos, né, um torque de quase 900 Nm, então não entrando muito na parte técnica, é um motor capaz é um motor para caminhão pesado, né, e eu acredito que tem uma missão para ele, porque você vê que é um motor bastante eficiente e também entrega uma potência bastante razoável aí nesse segmento. E aí eu, como leiga, quero saber, o potencial de redução de emissão é enorme, né? Você, na produção do etanol, você captura o carbono, né? Então, ali praticamente você está fazendo a questão da emissão, e não só a emissão no motor, né? Mas nós temos também a facilidade de que o produto em si, né? O pós-tratamento que você precisa para um motor desse, ele é muito mais simples. Ele é um three-way, né? Que a gente chama, e isso também barateia o sistema, no sentido que você não precisa um produto para reter tanto poluente assim, porque ele praticamente tem um ganho muito grande na emissão. Eu imagino que o interesse esteja grande aí das... São discussões importantes, porque é o que eu falei, eu acho que as empresas, os clientes têm demandas muito, vamos dizer, exigentes para fazer o trabalho e uma responsabilidade grande com o meio ambiente. E esse é um produto que com certeza pode entregar esse potencial e com certeza tem um interesse. Mas tem algo concreto já ou não? São só conversas? Ainda exploratória a conversa, porque a gente precisa entender que toda a cadeia precisa estar olhando com o mesmo intuito e obviamente tem um processo de desenvolvimento que vai acontecer. Mas antes do etanol, com certeza, como a gente falou aqui, o gás e essas tecnologias que estão vindo hoje... Vão se consolidar mais. Combustíveis, com certeza... Os biocombustíveis hoje, os nossos motores atendem até B20. Do biodiesel, né? Biodiesel. Mas tem uma grande questão aí do biodiesel. Claro. Que seria bom que você tocou no assunto. Sim. A gente estava deixando de lado a questão do biodiesel, uma grande polêmica aí, que o pessoal diz que acaba prejudicando um pouco o motor. Por outro lado, você tem fabricantes preparando caminhões para até 100%. Sim, exato. Empresas que desenvolvem o biodiesel 100%. E aí fica uma polêmica, né? O que você, como fabricante, recomenda aí para o transportador? Eu vejo, Aline, que a Camis ela atua nos mercados mais complexos e mais desafiadores. É por isso que os nossos produtos estão sempre prontos para o futuro e não olhando para o passado. Então... algo que eu tenho convicção é que, olhando para a operação, olhando para onde está disponível o combustível, o que eu acho que é importante entender é que a tecnologia ela consegue entregar, mas tem um custo para isso. Então, obviamente, um combustível, né, com 100% de biodiesel, ele tem complexidades que é a estabilidade do combustível, potencial de contaminação, e tudo isso vai impactar também nos componentes do motor. Sim, com então, certeza. É possível, e aí você tem que entender o quanto isso é razoável do ponto de vista de custo e também de continuidade disso, né? Acho que no Brasil é importante a gente levar em conta a segurança alimentar, né? Toda a cadeia, né, de biocombustíveis depende também de insumos, né, alimentares, mas eu acho que tem um caminho para isso, tem uma oportunidade. E eu acho que a produção do biodiesel para entregar hoje o nível de biodiesel que a gente tem, precisa entender o quanto que está essa balança. Eu acho que a tecnologia pode se preparar para isso, pode se aperfeiçoar, é capaz, mas precisa ver se faz sentido, né, na equação total. Acho que é isso que... E a gente tem também, em parceria com alguns OEMs, testes que estão olhando para o B100 se for necessário no mercado. E aí vai naquela questão que você estava falando, atender a necessidade de acordo com o estilo com o cliente, né? Exatamente. Porque, por exemplo, as empresas que produzem o próprio biodiesel pode ser um cliente em potencial para esse biocombustível. Com certeza. Mais uma vez, o custo desse combustível ali ele vai estar muito menor do que comercialmente amplo, né? Ainda sobre biocombustíveis, temos o HVO, que é o diesel verde, que é uma evolução do biodiesel. Exatamente. Existe uma corrente aí do setor de transportes que até defende, né, o uso do diesel verde, mas precisa de uma produção nacional, enfim. Exato. É uma excelente opção, mas é o que você falou, temos que ter um investimento adequado para isso e você tem que entender também qual vai ser
o custo, né? Mas os nossos motores, inclusive, estão Já preparados estão preparados para trabalhar isso. com É isso HVA. que importa, né? Porque É vão, isso. vão se desenrolando. É aquela questão da rota da descarbonização. E o Uhum. biometano também eu acho bárbaro, uma das fontes de produção através do lixo, né? Com Então certeza. é um segundo nicho de negócio aí que você cria, né? Exatamente, exatamente. Então a gente vê o quanto o Brasil tem uma aptidão muito grande para os biocombustíveis, um Sim. potencial enorme. Cabe à indústria, né, o governo e quem está gerindo todo esse processo também trazer para a realidade e fazer o negócio acontecer. E algo bem interessante que você falou sobre o diesel, né? Como os motores a diesel também evoluíram para Sem reduzir dúvida. a emissão, né? Que mostra que o diesel ele vai permanecer aí por muitos anos, Com né? certeza o diesel vai estar aqui por muitos anos e a gente acredita que a beleza está nas diversas rotas de você Sim. conseguir conjugar isso de uma forma que entregue o trabalho que tem que ser feito com um custo, né, razoável, porque a tecnologia a gente está disponibilizando aí para os clientes. E para terminar essa parte da conversa, a questão do diesel fóssil, vocês se destacam, é a principal parte do negócio, né? E são um player importante pro mercado, né? Com certeza. Como é que tá o mercado? Olha, Aline, o mercado, o ano de 24 foi um ano excelente para todo mundo, né? O mercado teve uma recuperação, né, fantástica, o que nos deixou bastante felizes, o mercado como um todo. O ano de 25 começou muito bem na parte de emplacamentos, né? Os números estão mostrando aí que tem um emplacamento realmente tem muito otimismo quanto a isso. Obviamente que as questões macroeconômicas têm um impacto, né, por conta da taxa de juros, mas o que a gente viu até por emplacamentos não, a parte de implementos, né, da Anfir, a gente vê que se continua mantendo, porém tem uma certa troca de segmentos, né? O Extra Heavy teve uma queda de reboques, né, e semi-reboques, e teve ali uma recuperação também na parte de veículos médios, na parte de construção e nos leves, na parte de delivery. Então, ainda, né, olhando os números que foram divulgados pelo Sindipeças, por exemplo, tem uma pequena redução do ano passado para esse. Eu acho que o mercado ainda está se acomodando nesses primeiros meses. A gente está projetando um pequeno crescimento frente ao ano passado, mas eu acho que tudo vai depender um pouco do desenrolar desse ano. Acho que tem a agricultura continua crescendo, né, os fundamentos, o governo também tem feito alguns incentivos, né, o que eu acho que é importante é seguir olhando também para um programa de renovação de frota, que eu acho que conseguiria trazer um benefício muito grande, não só pela descarbonização, mas também pela importância que tem o segmento de caminhões no nosso país, né? Esse programa de renovação de frota bem pontuado por você, ensaiou, né? Alguns passos aí em 2023, Sim. mas o que tem um movimento aí da indústria e de sindicatos e associações para que se torne um programa perene, não uma medida provisória, né? Perfeito. E aí eu sei que tem algumas conversas, mas você acredita que esse ano terá alguma novidade? Se você tem ouvido alguma coisa, Eu algum burburinho nesse sentido? tenho falado com pessoas, articuladores, né, dentro desse segmento e tem muita gente boa envolvida e com muito empenho nesse segmento. Eu acho que não depende só de um setor, né? O setor público, o setor das indústrias, né? Eu acho que tem que trabalhar afinco, acho que ninguém tem dúvida que é um programa importante, mas eu acho que vai depender muito de como que você monta o quebra-cabeça, né? Você precisa criar um ambiente de incentivos, você precisa ter capacidade de gerar esses incentivos e eu acho que está sendo feito de uma maneira muito cuidadosa e eu acredito que é o caminho. Se vai acontecer ou não, Aline, eu acredito muito que vai depender do contexto macroeconômico, externo e interno. Porque precisa desses subsídios. Quem financia? Exatamente. Falando em financiamento, essa que é a questão que está emperrando um pouco o mercado, sobretudo a taxa de juros, né? Que está em 14,25 a Selic ao ano. Né? Exatamente. Apesar que é o PIB que você falou da construção, do agronegócio, que puxa
mas o financiamento também tem sido uma barreira, por isso que o mercado está um pouco receoso, é isso? Eu acho que sim, acho que é uma boa análise essa que você fez. Uhum. Obviamente que a gente tem um otimismo pelos incentivos, né, É. principalmente no segmento de varejo, mas obviamente a gente está desafiado com a realidade de um juros alto, né, que ainda deve resistir nos próximos meses. Mas também tem uma necessidade de renovação de frota, né? Quando você olha para o segmento de extra pesado, é um segmento que precisa se estruturar, né? A gente viu também uma inadimplência. Então, acho que os números ainda são conflitantes, né? E eu acho que a gente vai entender um pouco mais, pelo menos até os próximos 2 meses aí, as coisas vão se concretizar um pouco mais. Mas, com certeza, os juros não ajudam, mas também tem uma demanda por troca de caminhões, por novos veículos e também talvez algumas aquisições entre empresas façam algum movimento aí. E você fala um pouco sobre o mercado de exportação? Posso Como é que falar, tá? o mercado de exportação para nós, a Camis, o ano passado, né, a gente entende que a exportação é importante para a indústria como um todo e a Camis tem feito a sua parte em mostrar, né, como é que a gente se prepara para isso em tecnologia, em prontidão, né, de ser uma empresa que pode produzir produtos com qualidade, trazer um lead time que se adeque ao resto do mundo. Nós somos reconhecidos por qualidade e também eficiência. Então, a Camis tem buscado, o ano passado a gente exportou 15%, né, dos nossos volumes, então É mais do que 2023? é muito importante, é melhor que 23. Legal. E é uma parte do negócio que nos traz para o Brasil também ficar competitivo no resto do mundo. A gente precisa mostrar essa capacidade de exportação. Esse ano, se eu não me engano, tem tido aí um aumento de 10% na exportação, 10 a 15%, o que com certeza vai ajudar a compensar na produção alguma parte de eventual perda. O que acontece é que no volume total a exportação cai porque o México, que é um segmento importante para quem exporta, como ele mudou as emissões ali no ano passado, Entrou para o Euro 6, né? exato, eles estão sobreestocados e isso com certeza impacta de alguma forma. Mas E é um mercado importante. é um Né? mercado importante. E acho que depende também de como os Estados Unidos vai solidificar crescimento esse ano ou vai ter algum revés. Então, eu acredito que talvez não seja tão bom em 25 quanto foi em 24, mas a gente continua acreditando muito que a exportação é um elemento, uma alavanca importante, não só para a Camis, mas para o Brasil. Em relação a novos projetos para esse ano, claro que você não pode falar exatamente o que serão e tudo mais, mas podemos esperar novidades aí? Com certeza, eu acho que na Fenatran nós temos diversos parceiros, né? Em alguns parceiros a gente tem um produto, né, com a nossa marca, em outros parceiros a gente trabalha em conjunto para desenvolver produtos. Então, com certeza o nosso produto está cada vez mais presente no mercado. A gente tem mostrado uma capacidade de entregar produtos que têm um consumo de combustível excelente, né, que tem uma confiabilidade. Então, alguns dos produtos nossos que são em acordo com outros produtos estão sendo lançados no mercado, foram lançados na Fenatran. E aqui é importante dizer que um dos nossos objetivos também é ampliar a nossa presença com motores que vão além daqueles motores hoje mais conhecidos, que são o motor F38 na parte de micro-ônibus e dos caminhões delivery. Temos também buscado aumentar a nossa presença, como já foi há algum tempo atrás, nos rangos maiores da segmentação. Então, caminhões pesados, extra pesados, é onde a gente tem focado também em entender o que os clientes precisam para poder atuar no mercado com o nosso produto. Legal. Tem algo sobre descarbonização que a gente não tenha passado aí nessa conversa, que você gostaria de deixar as mensagens finais? Eu acredito que a descarbonização ela tem alguns escopos, né, Aline? A gente estava falando um pouco antes aqui, e a Camis, né, tem o programa de Planeta 2050, onde nós temos metas de descarbonização. E as metas não são só sobre o escopo 3, que é sobre as emissões dos nossos produtos, e nós falamos aqui com o diesel limpo, o etanol, o gás, o hidrogênio, mas também nós falamos sobre o escopo 1 e 2, que é nas nossas operações. Né? Então, um foco muito grande, né? A nossa diretoria toda se reúne e revisa não só a questão de tecnologia nos produtos nossos, mas também como a gente pode reduzir emissões dentro das nossas operações. Tem vários exemplos, desde desenvolvimento de produtos, onde você pode usar a tecnologia para fazer simulações sem precisar rodar veículos na rua. Isso é legal.
muito bom. A gente conseguiu não só reduz custo, mas você também diminui as emissões. Não precisa colocar na rua e, enfim. Exatamente. A parte de produção também, na nossa produção, na fabricação, diversos dispositivos que foram integrados à nossa produção, que a gente chama de cobots, né, facilitando a interação. Os robôs não têm interação com o ser humano. O cobot, ele é um robô que interage ali na mesma área, pode interagir na mesma área. Então, são chamados de cobots. Eles não só permitem uma melhor qualidade em algumas aplicações mais severas, mas também ele permite uma redução de desperdício, à medida em que você melhora a qualidade. Então, isso também diminui as emissões. E o custo de operação também, Exato, né? E o custo de operações. Porque emissão e custo de operação estão diretamente ligados. Perfeito, Aline. E no mercado, né, no campo, a gente costuma dizer que a transmissão de dados que nos mostra como que o motor está se comportando também permite que a gente faça alterações que transformem o produto em um produto mais otimizado. Não menos importante, quando a gente faz desenvolvimento de projetos, vou dar um exemplo concreto aqui, o time lá do nosso centro técnico fez um projeto que reduziu 90% o consumo de energia elétrica. Como isso? Nós usamos resfriadores para manter a temperatura das salas de teste constante. E fazendo uma análise de como eu posso reduzir emissões, que está conectado com a parte de consumo de energia elétrica, foi encontrado que algumas tubulações estavam obstruídas, isso estava gerando uma demanda maior de energia elétrica. Os tubos foram trocados por tubos termoplásticos, e a redução, né, e também compramos novos resfriadores, a redução foi de 90%. Então, assim, quando a gente fala de emissões, é uma missão que todos devemos buscar, porque quando você busca a redução de emissões, você está trazendo tecnologia, mas você está realmente impactando no seu processo de produção. Então, eu trouxe aqui um exemplo de você reduzir, olhar para a sua operação e falar, o que eu posso fazer? Sem grandes investimentos também. Sem grandes investimentos e até com, muitas vezes, você reduz o custo. Né? Nós temos trabalhado também com alguns... Investe ainda reduz. Perfeito. E temos trabalhado com alguns dos nossos parceiros, por exemplo, o processo de pintura dos motores é um processo que demanda energia, demanda água. Será que nós não podemos emitir ou diminuir o número de pinturas, né, nesses motores? Então, nós temos trabalhado em abrir discussões com os nossos clientes para talvez diminuir a pintura no motor. E aí você reduz também o uso de energia elétrica, você reduz o uso de água. Então, são alguns exemplos em que a gente tem conversado para tentar, juntamente com os nossos clientes e fornecedores, reduzir as emissões. É uma otimização do processo, né? É interessante, por onde você anda, você ouve esse conceito, até dentro dos transportadores também. Já entrevistei alguns transportadores que estão investindo em otimização da frota e vocês, como fabricantes, otimização do processo. Fabril, muito E nos torna melhor, né, Aline? Quando você olha o processo de uma forma ampla, né, sem limitar os seus potenciais, você consegue tornar melhor também o seu próprio processo. Legal. Antônio, muito obrigada pela sua participação. O papo sobre descarbonização foi ótimo. É sempre bom lembrar, né, que nós temos diversas rotas, né? E é bom saber que as fabricantes, que a fabricante Cummins aqui no Brasil tem diversas soluções, porque a gente é um país diverso nesse sentido, né? E muito rico. A gente pode até ser um hub de soluções de biocombustíveis, né? A gente tem bastante potencial. E aí é bom, né, elucidar isso tudo. Com certeza, Aline, você falou muito bem. E é o que eu falei, a Cummins está pronta para esse desafio. E a gente, uma vez mais, com certeza vamos colaborar com os nossos clientes. Hoje nós estamos em quase 100% de todos os OEMs, em diversos produtos, né, desde motores, pós-tratamento, eixos. Então é para isso que a gente está aqui, para fazer essa descarbonização da forma que fizer mais sentido. Perfeito, muito obrigada, viu? Obrigado, Aline. E é isso aí, pessoal. O tema de hoje foi descarbonização. Muito obrigada pela audiência, tá bom? Até a próxima.